Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Frank. Hoje, dia 12 de março de 2024, agora são 6 horas e 18 minutos. Quero acolhê-los, dizer que é bom tê-los por aqui. Bom dia, Yara, bom dia, Rafa, bom dia, Gabriel, bom dia, Fá Ferreira. Se tiver tudo ok com transmissão, por gentileza já me avisem. Bom dia, Dani. Daniele Valente. Bom dia, Humberto, Cláudia, Dinamar. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Alguém me deu um retorno aí, por gentileza? Legal. Obrigado, Cláudia. Olha o Arthur aí, grande Arthur. E aí, meu caro? Bom dia. Bom encontrá-lo por aqui, viu? Muito bem. Bom, então vamos lá. Começando mais uma terça-feira. Começando mais um dia. Vamos trazer aqui a nossa dose semanal de cafeína espiritual. Vamos pensar aqui um tema num dos livros de Viktor Frankl para conseguir trabalhar algo que seja relevante, significativo, importante para os nossos dias. Bom dia, Xará. Olha lá, o Luiz Henrique chegou por aí. Algo que nos ajude a viver melhor o nosso presente, o nosso hoje. Bom, tem um tema num dos livros de Viktor Frankl, livro esse que trata sobre o sofrimento, que tem como título O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, no qual Frankl vai falar sobre as perguntas corretas que nós devemos fazer e os modos adequados que devemos agir diante das dificuldades inevitáveis que surgem em nossa vida. Tá? Um tema muito recorrente, inclusive, em toda a obra de Viktor Frankl, né? Saber como agir, saber como se posicionar, né? Saber até onde questionar quando lá para as tantas uma dificuldade, um sofrimento inevitável, tal como ele vai postular, surge. Tá? Então é um pouco isso que nós iremos falar no dia de hoje, né? O que nós devemos fazer quando dificuldades das mais variadas aparecem na nossa frente. Como que nós podemos fazer uma experiência com sentido, mesmo em meio a algumas situações que são aparentemente trágicas. Tá certo? Bom, vamos direto ao ponto, porque esse nosso encontro é sempre rápido demais aqui às terças-feiras, né? Vocês têm as atividades de vocês, eu tenho as minhas por aqui. Então vamos lá. Viktor Frankl, ele nos traz uma reflexão muito interessante, né? Ele fala que na grande maioria das vezes nós vivemos mal os nossos dias e vivemos de forma trágica, e tão somente trágica, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos em geral, porque nós olhamos, por assim dizer, para o lugar errado, tá? Porque nós abordamos essas situações de um modo equivocado. Existe uma tendência, e aí eu tenho por certo que vocês vão conseguir encontrar isso na vida de vocês, né? Do mesmo modo que eu consigo também ver essa tendência aqui na minha vida. Nós temos uma tendência de, diante das mais diversas situações da vida, ficarmos nos questionando acerca dos motivos pelos quais aquilo ocorre. Tá? É claro que isso não é de todo ruim, né? Questionar as realidades que nos tocam, questionar as circunstâncias nas quais nós estamos metidos, é evidente, é claro que não é de todo ruim. O problema é o seguinte, nós temos uma tendência de ficar presos nisso tudo. Nós queremos encontrar as explicações, nós queremos achar os pormenores, nós ficamos nos perguntando sobre o quê? Sobre o que é essa situação, sobre o que ocasionou isso tudo, sobre o que isso tudo de algum modo me diz. Nós vamos como que garimpando atrás de respostas,
atrás de explicações, né? Como dizem, né? Explicações explicativistas. Nós queremos, né? Como dizem vulgarmente, né? Como dizem de forma jacosa, né? Evidente, essa expressão, né? Nós queremos explicações explicativistas, nós queremos saber todos os detalhes, nós queremos saber os pormenores, né? Nós somos ávidos, por assim dizer, por respostas. E a verdade é uma só, né? Se nós ficarmos de fato buscando explicações, se nós ficarmos presos neste né? Nós vamos encontrar muitas e muitas respostas. Tá bem? Por quê? Porque nós somos capazes de nos questionar, nós somos capazes de encontrar os motivos, nós somos capazes não só de formular perguntas, mas também de encontrar respostas. E se a gente ficar garimpando, se a gente ficar procurando, se a gente ficar se questionando, é inevitável que a gente consiga recolher uma quantidade grande, ou até mesmo uma quantidade, ou ao menos, né, uma quantidade razoável de respostas. Problema. Muitas vezes eu não sei o que fazer com essas informações todas que eu estou juntando. Tá? Eu tenho muitas respostas, mas não necessariamente eu vivo melhor, pelo simples motivo de as tê-las, não é mesmo? Tá? Eu sei o porquê das minhas dificuldades, eu sei o porquê de alguns traumas e medos, eu sei o porquê. Você dá um joinha, agora aparece lá, ó. Pronto. Então você vai contar no dedão aqui, já aparece um íconezinho aí no Instagram. Né? Eu sei o porquê de alguns traumas, de alguns medos, eu sei porquê de alguns limites, eu sei porquê a minha vida, né, não vai bem nessa e naquela outra área, eu sei porquê eu tenho essas dificuldades no meu relacionamento conjugal, eu sei porquê os meus filhos não me respeitam, eu sei porquê eu não sou bem visto lá no meu trabalho, eu sei porquê eu continuo nessa situação miserável, né, sem conseguir crescer, sem conseguir prosperar. Pois bem, eu vou encontrando respostas, eu vou lançando perguntas e eu vou encontrando respostas. Natural. Tá. Até aí, tudo ok. Só que o problema é que, vocês entendem? Muitas vezes eu não sei o que fazer com todas essas respostas. Lá para as tantas, eu posso até chegar a acreditar que, sei lá, saber é poder. Se eu tiver as respostas corretas, então, né, sei lá, surgirá um poder que vai me dizer de fato como eu devo agir, ou então o simples fato de saber algo faz com que isto se solucione por si mesmo, sei lá, eu fico alimentando uma ideia de alguma forma que saber é poder, que eu preciso ser o sabichão, que eu preciso saber das coisas, porque se eu souber, eu atinjo um outro nível, né? Eu passo de fase. Só que não, parece que quanto mais eu sei e simplesmente sei, mais preso eu fico na situação, mais metido eu fico na situação. Não. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque tem um texto de Frankl que ele trata de modo interessante sobre o modo inadequado como nós abordamos algumas questões da nossa vida. E um desses modos inadequados de abordar as questões da nossa vida é ficar nos perguntando sobre o que? É tentando achar explicações, é tentando buscar respostas a algumas dificuldades, algumas dores, alguns sofrimentos. Quando na verdade nós não deveríamos ficar presos no que. No que. Que-u-e. Tá? Não que não devamos, não que não seja interessante num primeiro momento tentar entender minimamente a situação. Mas nós devemos focar, nós devemos colocar a nossa atenção, o nosso coração num outro lugar, que é o lugar do como. Sair cada vez mais do que e caminharmos em direção ao como. Ele diz assim, é verdade que toda doença, por exemplo, tem um sentido.
Mas o sentido real de uma doença não está ali onde o procura a investigação psicossomática. Bom, aqui eu não vou me atentar a essas nomenclaturas, não vou me demorar nessas questões, porque não é o caso do nosso Café com Franca, né? Ou seja, o sentido real de uma doença, e aqui a gente pode colocar tantas outras questões, né? De um sofrimento, de uma dificuldade, não está ali onde muitas vezes nós estamos investigando. Ele continua, não está no que do estar doente. Antes, está no como do sofrimento. E assim, pois, é um sentido que já deve estar dado na doença. E isso acontece, só terminar aqui o parágrafo, isso acontece sempre que o homem sofrido, o homo patens, cumpre no sofrimento autêntico e marcado por um destino autêntico, o sentido possível de um sofrimento necessário e inevitável. Tá? Bom, pegando essa breve colocação aqui de Frankl e trazendo para a nossa reflexão aqui do café, né, de hoje, desse nosso encontro de terça-feira. Vocês entendem? Muitas vezes nós ficamos nos demorando no que. Eu quero entender, eu quero saber os porquês. Porquê disso, porquê daquilo, porquê daquilo outro, porquê daquilo. Pois bem, eu vou tendo respostas, eu vou recolhendo informações, mas eu só vou conseguir dar passos, sair desse atoleiro, eu só vou conseguir de fato resolver essa situação, eu só vou de fato conseguir me comprometer com aquilo, eu só vou fazer essa experiência com o sentido, como está dizendo Viktor Frankl, quando eu me dirigir para o como eu atuo, como eu vou agir, como eu vou, em última instância, resolver também essa situação. Não é ter o conhecimento acerca daquilo, somente. Mas é, em última instância, entender o que aquela situação me cobra, a que ela me chama, o que eu posso fazer, como eu posso agir. Nesse sentido, falávamos, né, que o saber não é poder. Poderíamos dizer que o poder, entendam bem o que eu estou dizendo, né? Que o poder está no fazer. Eu de fato me transformo e transformo o meu mundo, eu me transformo e transformo o meio no qual eu me encontro, não quando eu fico fazendo elucubrações, quando eu fico, né, buscando encontrar respostas para tudo, mas quando eu faço, quando eu crio, quando eu atuo. Aqui de fato está o poder. Mas não uma atuação débil, mas não fazer, né, algo mecânico, mas não fazer algo instintivo, pulsional. Né? Ah não, entendi, então o negócio é fazer, eu preciso me mexer. Eu não posso ficar parado diante da situação. Eu preciso fazer algo. É, mais ou menos. Não é só fazer algo também. É fazer o que deve ser feito. É atuar da melhor forma. É entender qual a melhor resposta que só você pode dar naquela situação. Tá? Tem aquela passagem muito interessante, certamente todos vocês já ouviram algumas vezes na vida, né? Uma passagem que nós encontramos no texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, na qual Jesus vai dizer que um pai tinha 2 filhos, né, e pediu para ambos para que trabalhassem com ele em sua terra. E aí um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não iria, contudo foi. Não sei se se lembram dessa passagem, certamente todo mundo já ouviu alguma vez na vida. E aí ele se volta para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, essa parábola, e vai perguntar qual dos dois de fato fez a vontade do Pai. Ah, aquele que foi, muito embora tivesse dito que não iria. Ou seja, ambos, pegando aqui essa
passagem, para trazer um pouco mais de luz à nossa reflexão, ambos sabiam o que deveria ser feito. Ambos ouviram uma mesma mensagem, né? Ambos sabiam, inclusive, qual era a vontade desse pai. O pai verbalizou, o pai deixou claro. Não tem rodeio, né? Não tem nada aqui nas entrelinhas. É uma mensagem claríssima. Olha, eu quero que você faça isso. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu quero que você, na tarde de hoje, me acompanhe. Pronto, mensagem claríssima. Os dois sabiam. Só que só um fez de fato a vontade do pai. Quem fez? Foi aquele que de fato foi. Foi aquele que, sabendo e num primeiro momento negando, se decidiu e fez o que deveria ser feito. Na nossa vida nós precisamos fazer o que deve ser feito. Até porque, convenhamos, nós já temos formação suficiente sobre muitas realidades da nossa vida. Esse fetiche, essa tara que nós temos muitas vezes de ficar buscando respostas. Não, eu ainda não atuei, eu ainda não agi, porque eu não sei muito bem o que se passa, eu ainda não tenho todas as informações, eu preciso me reunir ainda com essa, com aquela outra pessoa, eu ainda preciso me demorar pensando, né, acerca disso e daquilo, eu ainda preciso levar isso, sei lá, para minha terapia e ficar ruminando, voltando nesse ponto, abordando ele, né, sob diversos ângulos. Não. A verdade é que nós já temos informação suficiente para fazer muita coisa. Nós já entendemos mais ou menos como a coisa funciona, como a vida funciona. O problema não é o entendimento que temos ou deixamos de ter. Porque eu estou dizendo, o que nós temos hoje, aqui agora, de entendimento já é o suficiente para a gente fazer da nossa vida algo bem diferente. O problema é que a gente não atua, a gente não está agindo. E a força está nessa ação, mas na ação correta, bem direcionada, bem endereçada, que nos leva para o lugar em que de fato devemos estar. Essa é uma geração, essa nossa geração atual, uma geração que sabe muito, né? Que tem toda a informação, por assim dizer, na ponta do dedo. Parece que nunca se soube tanto acerca de uma enormidade de temas. Sim. É só jogar lá no Google e você tem respostas para muitas coisas, né? Dá para saber um pouco sobre tudo. É uma geração que é uma geração de sabichão, né? Parece que qualquer coisa que você pergunta, principalmente para essa nova geração, eles têm a resposta, né? Dos mais variados temas. Tem resposta, eles sabem. Não, eu sei, isso aqui eu sei. Não, isso aqui você não sabe. Quem sabe sou eu. Essa nova geração, ela sempre se coloca como aquela que sabe. Os nossos jovens, principalmente, são aqueles que hoje sabem, assim, sobre tudo. Você vai conversar com um jovem, muitas vezes é até uma conversa chata. Porque qualquer assunto que você entra, ele tem um pitaco, ele tem algo para falar. Parece que ele sabe, ele pesquisou, ele leu, ele viu, ele conversou com alguém, ele viu, sei lá, ele viu numa série, ele viu numa live, ele viu no YouTube, ele viu no Google, ele sabe. Mas é uma geração que só sabe, não faz nada com aquilo que sabe. É uma geração que, de alguma forma, vive uma vida irresponsável. Você não pode contar, na grande maioria das vezes, com essas pessoas que sabem muito, tá? Sabe muito, mas o que você então tem feito? Sabe? Quais têm sido as tuas ações? Não tem ação. Você entende que uma vida que tem esse conhecimento, mas que não tem uma ação, é uma vida pobre. É uma vida atrofiada. É uma pessoa doente. Ela sabe, mas ela não atua. Pois bem, por que você não para um pouco de pesquisar, de conhecer, de saber e não começa a fazer? Não gasta seu tempo fazendo. Senhoras e senhores, na nossa vida nós precisamos parar de ficar perguntando por quê, por que disso, por que daquela doença, por que daquele sofrimento, por que dessa situação econômica, por que dessa situação no meu trabalho, por quê. Começar a agir. Sei lá o porquê. É o que tá desse modo e pronto.
A questão é o que eu faço. Como se eu dissesse, olha, a situação é esta, isto está dado. Isto posto, isto dado dessa forma, o que eu irei fazer? Maricota acordou aqui, tá chorando, né? Acho que dá pra ouvir daí. O que eu irei fazer? Como eu irei agir? O porquê? Eu preciso saber dizer isso para mim mesmo. Precisamos saber dizer isso para nós mesmos com muita frequência. Olha, eu sei lá, eu não sei. Também não quero entender todos os pormenores aqui. Eu não sei se vem ao caso. Ao menos não agora. Por quê? Porque eu não sei. Mas eu sei que eu posso fazer algo a partir disso. Tá, e o que eu posso fazer? Aí sim. Na medida em que eu vou me perguntando sobre o que eu posso fazer, eu preciso ir fazendo. Eu preciso ir agindo. Caminhando nessa direção. É aqui que a vida acontece. Então, volto a dizer, e aqui vou encerrando também esse nosso encontro, muitas vezes o problema está no modo como nós encaramos a situação, nas perguntas que nós fazemos, na ênfase que nós damos. Se nós estamos dando uma ênfase no que, pode ser que tudo permaneça parado. Eu fico empacado, cheio de informações, mas pobre de ações. A ênfase, o foco precisa estar no como. Como eu faço? Como eu resolvo? Qual é a solução que eu trago para essa situação específica? Tá? Isso muda muita coisa na nossa vida. Isso faz com que a gente consiga experimentar uma transformação absurda. Começar a agir. Mas quando surgir esse como, não é um como leviano, tá? Não é, sei lá, simplesmente fácil, não. Como enquanto aquilo que de melhor só eu posso fazer. E, convenhamos, na grande maioria das vezes, nós sabemos aquilo que de melhor nós temos que fazer na situação. Se nós não estamos fazendo, é por preguiça. Se nós não estamos fazendo, né, é por descuido mesmo. Se nós não estamos fazendo, é por alguma desordem interior. Mas nós sabemos o melhor que nós podemos fazer naquela situação. Pois bem, façamos. Aqui está a força. Aqui está o poder. É isso que faz com que consigamos experimentar o sentido. Fazer essa experiência com o sentido da vida. Realizar valores. Tá bem? E caminhar a passos firmes e largos em direção a essa vida plena, mais autêntica. Feito, senhoras e senhores, quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos. Nos vemos muito em breve, numa próxima caixinha ou aqui no próximo Café com Frank. Tá bom? Tenham todos uma boa terça-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.